a fórmula do sucesso ou alguma coisa assim, como se sucesso fosse essa uma coisa que você pode alcançar desse exato jeito. E não existe outro jeito de alcançar sucesso. Isso. E não existe outra coisa que também seja sucesso. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. A gente faz parte da Sustentados por Deus e esse é o podcast oficial da Sustentados por Deus, que é uma página cristã online que tem a missão de trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, para o seu cotidiano. Se você está interessado em conferir o nosso conteúdo no Facebook, no Instagram, no TikTok, nos segue nessas redes sociais, @sustentados por Deus. E se você está nos assistindo esse episódio no YouTube, deixa o seu like, compartilha com alguém e se inscreve no nosso canal. Também, se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e compartilha esse episódio com alguém. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. O papo de hoje, Sr. Martin, é sucesso. E eu acho que sucesso é algo... Eu não sei qual que é a tua impressão com relação a esse assunto especificamente, mas quando a galera fala de sucesso, me dá um nojinho, uma repulsa, sabe? Porque eu acho que virou um assunto que tem as pessoas normalmente vão pra uma direção muito específica quando falando desse assunto. Sim, pra mim parece que é tipo os 5 passos para alcançar o sucesso. Isso. Ou a fórmula do sucesso, ou alguma coisa assim, como se sucesso fosse essa uma coisa que você pode alcançar desse exato jeito. E não existe outro jeito de alcançar sucesso. Isso. E não existe outra coisa que também seja sucesso. E eu acho que ficou muito clichê falar sobre sucesso. Até a gente tá sendo super hipócrita com o título dessa conversa. Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre sucesso, principalmente porque tem muita gente falando sobre isso e trocando essas fórmulas e essas ideias. Sim. O que tem, assim, o que está muito na minha cabeça no momento é a história de Salomão, que a gente, vem lendo, na verdade, no livro de 2 Crônicas, na Bíblia. Recomendo que leiam 2 Crônicas, quem não leu, quem já leu, lê de novo. É um livro que te dá muitas oportunidades de reflexão, né? Uhum. E lá em 2 Crônicas a gente vê uma trajetória muito bonita, na verdade, de Salomão. O grande detalhe é que a gente sabe como termina a história de Salomão. E a gente também sabe que ele escreveu o livro de Eclesiastes. E nesse livro de Eclesiastes, ele faz reflexões, na verdade, que, na minha opinião, tem muito a ver com sucesso, né? Então, talvez a gente traga alguns ingredientes desses livros aí de Salomão. De Eclesiastes ou de Provérbios? É em Eclesiastes que ele fala mais da questão de como é que é, de perseguir o vento, essa coisa assim, né? Em Eclesiastes que eu tô pensando por conta disso. Então, talvez esses ingredientes vão vir na nossa conversa, né? Uhum. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria conversar sobre, como a gente faz muitas vezes aqui no podcast, sobre a visão do mundo de sucesso. Como o mundo vê o sucesso? O que é sucesso para o mundo, na tua opinião? Na minha opinião, o sucesso... acho que tem que dar um passo para trás antes de falar sobre sucesso, porque o mundo, ele enxerga a estratégia do mundo. Parece que o ponto de vista do mundo é o seguinte: você tem muitas pessoas que são parecidas e cada uma dessas pessoas que são muito parecidas precisa se destacar de alguma forma. E do jeito que o mundo vê, sucesso é você se destacar de uma forma muito específica. Por exemplo, você conseguir muito dinheiro. Então você tem muito sucesso e você se destaca. Você não é só mais um entre tantos, você atingiu sucesso porque você se destaca, você tem muito dinheiro. Ou atingiu sucesso numa carreira de modelo
ou numa carreira de ator, atriz, né? Porque você se destaca, você não é mais uma parte de um grupo de várias pessoas, mas você é um diferente no meio de tantos que são iguais. Né? Eu acho que tu acaba se destacando por duas coisas. Ou porque você tem muito dinheiro, né? E normalmente isso tá junto com outra coisa, que é... Você ganha muito dinheiro através desse destaque seu, né? Ou você é muito reconhecido porque você faz muito bem o que você faz. Você faz algo muito bem, né? Você faz algo muito bem. E às vezes normalmente essas coisas andam juntas. Você tem muito dinheiro ou você ganha muito dinheiro porque você faz algo muito bem. Exato. E eu acho que essas duas coisas têm muito a ver com o que é sucesso pro mundo. É quase como se fosse essa busca incessante por você se melhorar, né? Então é algo... que nem a gente estava conversando esses dias, né? É você se melhorar só por se melhorar, por se você se tornar uma pessoa melhor, né? Por exemplo, eu vou estudar, eu vou fazer tal curso, eu vou fazer não sei o que, eu vou continuar, porque eu gosto muito de estudar, eu vou ler tantos livros porque eu gosto, eu quero me especificar em uma coisa, eu quero pegar e me tornar a pessoa que mais sabe sobre tal assunto, né? E no final parece que toda essa busca por sucesso ela acaba sendo vazia, porque você está fazendo isso com um ponto de vista muito egocêntrico no meio. Por mais que você pode estar pensando, porque talvez eu possa ajudar alguém, no fundo você quer ser melhor. Você quer se melhorar, você quer, né, o sucesso para mim, de uma visão do mundo para nós, né, é uma questão de você atingir o máximo que você consegue. Você escalar uma montanha, né? Exato, você se tornar a sua melhor versão ou algo nesse sentido. E tem um detalhe, um outro ângulo dessa mesma narrativa, que é, às vezes você não tá fazendo nem porque você quer fazer aquilo. Né, como eu entendo que na cabeça das pessoas, e isso a gente tá falando como se fossem outras pessoas, mas a gente acaba caindo nessa mesma narrativa. E o meu ponto aqui é falar sobre como muitas vezes não é nem porque você quer, né? E às vezes a gente se força a entrar numa faculdade, se força a perseguir certos trabalhos, certos projetos, certos lugares, porque a gente entende que isso é importante aos olhos do mundo, aos olhos do que todo mundo está dizendo, né? E como as nossas ótimas mães dizem, você não é todo mundo. E aí existe um perigo também, porque... E continua sendo egoísta. Não é você fazendo aquilo pelos outros. Você está fazendo aquilo, continua fazendo aquilo por você, porque você quer que os agradar outros os outros. Exato. Você quer agradar os outros. E esse é, eu acho que o sucesso que a gente acaba perseguindo quando a gente cai nessa narrativa do mundo mesmo. E assim... É quase que... É exatamente como o Salomão fala, né? Que é vaidade, é correr atrás do vento, é você não atingir nada, porque você está correndo atrás de tanta coisa que no final não significa nada, né? Porque você quer ser melhor. Mas por que você quer ser melhor? Para ser melhor. Para ser melhor. Sabe? Daí você tá nessa busca de algo que no fim não tem um sentido. Né? É que nem aquilo que a gente falou sobre a identidade, né? Se a identidade está dentro daquilo mesmo e não fora, a identidade ela morre. Do mesmo jeito que se o propósito de algo está dentro daquilo mesmo, aquele propósito inteiro se desfaz, né? Porque é muito fácil você perder o sentido, perder a noção do que é importante se você está só pensando em algo que tem um fim nele mesmo, né? Sim, de uma forma mais prática, quando as pessoas falam isso é importante, e você pergunta por que isso é importante? Porque isso é importante. Porque sim. E eu faço isso, porque é importante, mas porque é importante. Porque isso é isso aí, então aí tu fica... É aquele looping, né? Você dando fica voltas. sempre voltando pro mesmo lugar. E enfim, como se você não tivesse... Você não tem como escapar daquilo, né? Eu ia falar sobre outro ponto, assim, porque agora a gente tá começando a conversar sobre realmente qual que é o problema dessa narrativa, porque parece muito gostoso, né? Parece que existe uma escadinha da vida, uma escadinha de sucesso que a gente vai andar assim, e subindo e vai ficando cada vez melhor. A gente vai conseguir um relacionamento, daí a gente consegue casa,
né? Ou antes disso a gente vai para a escola, passa da escola, vai para a faculdade, da faculdade, consegue um trabalho, do trabalho, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e cada vez mais a gente vai ficando mais feliz. O grande problema que eu começo já a reconhecer dentro dessa narrativa agora na minha vida, e eu acho que eu sou uma pessoa que tento lutar para não ficar dentro dessa narrativa, né? É que a gente acaba perdendo momentos quando a gente faz isso. Porque é sempre sobre o próximo passo. Sim. Então você passou na faculdade, você entrou na faculdade e você não tá nem mais curtindo a faculdade, porque você tá pensando em quando você for acabar a faculdade. Mas aí você acaba a faculdade, você entra no emprego e aí você já fica pensando em ser promovido no emprego. Né? E aí você é promovido no emprego e quando você tá promovido no emprego você já não tá nem pensando sobre que bênção que é estar nesse trabalho agora com uma posição em que você foi promovido. Você tá pensando, eu tenho que arranjar um marido pra mim. E aí depois do marido, você tem um marido e você não tá nem pensando no marido mais, você tá pensando em ter as crianças. Exato. E vai sendo a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa, e realmente é o que Salomão coloca naquele livro, é algo vazio. Exato. E tem uma música do U2 que eu gosto muito, que no refrão diz And I still haven't found what I'm looking for. E na música inteira, na verdade a letra fala que, né, ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo não sei o que, ele subiu na montanha mais alta, mas eu ainda não encontrei o que eu tava procurando. Que é bem isso, é exatamente, essa música, ela descreve perfeitamente o que a gente encontra e como a gente se sente quando a gente cai nessa narrativa, porque você vai procurando a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa, dá um vazio e a gente fica cansado. A gente parece que nunca consegue descansar de verdade. É um vazio, você cansa e ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, é ingratidão. Porque, por exemplo, existem pessoas muito importantes na minha vida que eu não vou citar nome, né? Mas essas pessoas, agora elas querem muito construir a casa deles, né? E parece que não importa o que acontece, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Quando eu construir a minha casa, quando eu morar naquela minha casa, eu vou ser feliz. Mas parece que o que não passa pela cabeça deles é que os teus problemas vão te seguir onde é que você estiver. Não importa se você está numa casa que você construiu, se na tua cabeça sucesso é você ter conseguido conquistar o sonho da casa própria, ou sucesso é não sei o que, não importa, os teus problemas, eles vão te seguir lá onde você estiver. Então, para mim, isso é quase como se fosse uma ingratidão a Deus, no sentido de, tipo, não tá bom ainda, mas vai tá. Não tá bom ainda, mas vai tá. Daí, cada passo que você dá ainda não é suficiente, você vai querer mais, você vai procurar mais e no final, parece que você vai chegar no final e pá, daí falta mais alguma coisa. Daí por isso que você tem, por exemplo, muitas pessoas aposentadas que entram em depressão. Sim. Porque a vida inteira deles foi correr atrás de coisa, foi correr atrás de sucesso, correr atrás de tudo, até que no final da vida eles se aposentaram. Mas daí agora não tem mais nada que eu quero correr atrás. Né? Isso é. A vida inteira se acostumou a correr atrás de coisas, chega agora no final da vida não tem mais nada, você não vai correr atrás de nada, sabe? Sim. Dessas pessoas, elas entram em depressão, elas entram nessa neura de tipo, tá, e aí agora? O que eu tenho que procurar? O que eu tenho que fazer? Né? Quando no fundo, você tem que entender, e agora eu quero dar um cutuque em você, né, pra gente entender o próximo passo da nossa conversa aqui, que é o que é sucesso de verdade. O sucesso de verdade não é você entender qual é o próximo passo, o que eu tenho que atingir, mas sucesso de verdade é você entender onde é que você está agora. Você entender o que Deus está fazendo através de você, onde você está agora. É sobre isso que eu ia falar também, ia puxar já para esse lado, porque eu acho que no fundo, quando a gente está procurando nos satisfazer nesse carro, ou nessa casa, ou nas coisas que a gente, né, tá buscando, as coisas materiais que a gente tá buscando, até mesmo um relacionamento é algo material. Existe um grande problema de depositar a nossa felicidade e os nossos objetivos nisso. Não quer dizer que você não pode ter um carro, mas se você coloca suas fichas emocionais e de felicidade nessas coisas, são coisas que vão embora.
são coisas que você pode perder. Né? A gente já falou sobre isso muitas vezes no podcast, eu acho que é uma coisa que a gente precisa continuar repetindo, porque cada vez mais as pessoas estão buscando a identidade delas e o sucesso delas no lugar errado. No lugar onde aquilo não é confiável, tu não pode, aquilo não é uma âncora de verdade. Aquilo é falso, né, basicamente. Não de ser falso, de que o seu carro é roubado ou algo assim, mas é que nem Salomão fala, né? De longe, aquilo sempre vai parecer muito sólido, como se fosse uma névoa, né? A névoa de longe que tu olha, parece que tu vai tocar e tu vai conseguir empurrar ela com a mão, alguma coisa assim. Mas quando você vai chegando perto, aquilo vai se dissipando e você vai indo cada vez mais fundo daquilo e, na verdade, no fundo de um vazio, uma coisa que não tem significado. E o que realmente vai nos trazer satisfação e o que, na minha opinião, realmente é o sucesso do cristão? O que é um cristão bem-sucedido? É um cristão que coloca todas as fichas no Senhor, em Deus. E a gente vai viver a nossa vida inteira meio que num cabo de guerra, né? Isso é uma dificuldade muito grande do ser humano e a gente cai em várias armadilhas do mundo, da nossa carne, e acaba se apoiando em coisas externas. Hoje em dia, eu diria que na maioria das vezes são coisas internas até, né? A nossa carne, o pessoal fala pra gente seguir o coração, esse tipo de coisa, e nisso a gente acaba se perdendo. Mas realmente o verdadeiro sucesso que o cristão vai encontrar, um sucesso sólido, um cristão bem-sucedido, é um cristão firmado em Cristo, com a fé em Cristo. E é isso que realmente vai nos dar aquela paz de espírito. Não sei se tem alguma coisa aquela ideia de, se você está sempre pensando no próximo passo, né? O que acontece quando o próximo passo não vem, né? Uma cadeira, ela só fica em pé se ela tem as 4 pernas, né? Se uma das pernas não tá lá, ela fica bamba, né? Agora, e isso eu tô usando esse exemplo para pensar no nosso psicológico, por exemplo, né? Aquela questão de você colocar todas as fichas numa coisa só, né? Não funciona. Se a minha esperança está toda por exemplo, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu for assim eu vou ser feliz, né? O que acontece se não acontecer? E se eu não atingir um sucesso? Né? A minha cadeira vai ficar bamba e vai ser muito fácil de eu cair. Né? Agora, em oposição a uma cadeira, eu penso num toco, né? Que um toco é uma coisa só, é uma coisa sólida, grossa. Essas analogias que você, de mas tipo, ao invés de ter 4 coisinhas assim, um toco é uma coisa grossa, sólida, que não vai tombar. Né? E é assim que eu penso na nossa fé em Cristo. Se a gente está firmado no lugar, se a gente está ali, né? Cristo é a única coisa onde a gente pode depositar todas as nossas fichas. Porque não vai falhar, não vai cair, não vai faltar nada. Então se a gente pensa, eu só vou ser feliz quando eu atingir tal lugar na minha vida, quando eu tiver sucesso, né? Então você nunca vai ser feliz. Porque no fundo, quando você atingir o sucesso, você vai olhar para trás e você vai pensar, mas será que é aqui que eu queria estar mesmo? Né? Mas agora se você pensa, eu sou feliz agora porque Cristo me deu a minha vida. Eu sou feliz agora porque Jesus fez tudo o que Ele fez para que eu pudesse estar aqui hoje, recebendo perdão dos meus pecados e vivendo uma vida de alguém perdoado e alguém que foi restaurado nele. Assim eu entendo que eu já tenho sucesso. Sucesso não é uma coisa que eu vou procurar no futuro. Sucesso é uma coisa que eu estou vivendo agora. Isso, né? Que eu ia falar também. Às vezes, até mesmo dentro da nossa espiritualidade, a gente se perde. Porque a gente acha que a vida eterna é quando Cristo voltar. Ou quando eu morrer. Mas Cristo está com a gente agora. A salvação, a gente é salvo agora, a gente é limpo e perdoado agora, a gente é revestido da glória de Cristo agora. E isso transforma a nossa vida. Isso para mim é sucesso.
Um sucesso que, na verdade, não foi nem a gente que conquistou, foi Cristo que conquistou para nós. E a gente tem esse sucesso através da fé nele. O que nos resta é viver uma vida abundante nisso, nessa esperança. Para mim, isso é sucesso, sabe? Eu aproveitar a minha vida no amor de Cristo e através do amor de Cristo. Aproveitar meu relacionamento contigo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, né? E a teu Deus. Fazer essas coisas na nossa vida, óbvio que a gente vai falhar, né? Mas eu acredito que com a ajuda do Espírito a gente vive uma vida transformada hoje, né? Não completamente como vai ser no céu ou no novo céu e na nova terra, mas a gente já é perdoado, a gente já é salvo. E eu acho que isso transforma a nossa vida e eu acho que é nisso que está o nosso sucesso. Quando a gente se agarra nisso, é realmente que, assim, não tem... aí todos os dias valem a pena, sabe? Não é uma coisa que eu tô procurando no futuro. Agora eu sou perdoado, agora Cristo está em mim, né? Agora o Espírito me dá forças para eu aproveitar os meus relacionamentos, para eu aproveitar a minha vizinhança, para eu espalhar essa transformação que está dentro de mim para outras pessoas. É aquela perguntinha pega ratão que o pastor faz no sermão, né? Quando é que você é salvo, né? Quando que a salvação acontece? Quando Jesus voltar, não sei o quê. Não, a salvação acontece a partir do momento em que você tem fé. A partir do momento em que você é batizado, a partir do momento em que o Espírito Santo habita em ti. É ali que você tem a salvação. A salvação não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que está acontecendo, já aconteceu e ainda vai acontecer. É algo que transcende tudo aquilo que a gente imagina. Por isso que o sucesso é em Cristo só. Porque não importa o que você tem aqui, não importa o que você planeja em ter, não importa o que você é, o que você planeja ser no futuro, Jesus tá aí, sabe? E vale a pena refletir também, por exemplo, qual que é a diferença entre nós que estamos aqui e os que estão dormindo, né? A Bíblia fala os que já morreram, que já nos deixaram. A diferença é que eles estão mortos. Porque a gente está tanto com Cristo quanto eles. Eles só deixaram essa vida para trás. Eles só deixaram de sofrer aqui. Eles só deixaram essa vida para trás. Mas a vida que Cristo nos dá já é nossa agora. A gente esquece disso, isso é muito doido, né? É muito doido e é muito maravilhoso. E pra mim isso é sucesso. Eu acho que é nessa esperança que a gente precisa viver e é isso que deve nos dar satisfação. E a gente tem que sempre ter em mente, né? Que quando a gente pensa em sucesso, a primeira coisa que vem são coisas materiais, né? São coisas que as outras pessoas veem em nós, né? Mas não é completamente diferente quando a gente pensa em sucesso de um ponto de vista cristão. Porque as outras pessoas veem a gente. As pessoas olham pra gente como cristão, né? E você ser alguém de sucesso, né? Não significa, eu sou um ministro que prega o evangelho para não sei quantas mil pessoas, batizei não sei quantos, não fiz não sei, sabe? Isso não é isso. Você ser um cristão de sucesso é você receber o evangelho de Cristo e você viver a sua vida a partir do evangelho. E quando você vive a vida a partir do evangelho, você vive essa vida bem-sucedida, né? Você espalha o evangelho vivendo a sua vida de alguém que foi salvo em Cristo, né? E como Isaías fala, né, a palavra de Deus não volta vazia. E é isso que é você ser bem-sucedido. Sim, você ter essa noção de que a palavra de Deus ela age de forma que ela nunca vai voltar vazia. Ela sempre faz aquilo que ela se prometeu cumprir. Sim, no final das contas, o sucesso do cristão é se jogar nos braços de Cristo. Né? E deixar ele, permitir que ele trabalhe na nossa vida. E é bem que nem tu falou, as pessoas vão enxergar isso. Até porque muitas dessas pessoas estão nessa luta constante da próxima coisa, da próxima coisa, da próxima coisa. E eu tenho certeza que no fundo, elas sabem que isso não vale a pena, né? E a gente muitas vezes está lá sendo usado pelo Espírito para entregar uma narrativa diferente. Olha, a vida pode ser assim,
E é muito mais gostoso quando a vida é assim. Uhum. Exatamente. Alguma coisa a acrescentar? Uhum. Não? Gente, muito obrigada se você ouviu até aqui ou se você assistiu até aqui. Se você tá no YouTube, deixa nos comentários pra gente o que é sucesso pra você. Conversa com a gente nos comentários. Ou se você tá nos ouvindo no Spotify, vem conversar com a gente no Instagram, @sustentadospordeus, e nos conta o que é sucesso pra você e como você enxerga sucesso como cristão ou até como não cristão. Se você não é cristão, a gente também tá interessado em ver e ouvir a sua opinião. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.